Assim nos diz a santa, bendita palavra do nosso Deus. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer a Deus pela tua palavra bendita que foi lida nesse instante, ó Pai. Sê conosco agora, dando da iluminação do Espírito, o entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor está nos ensinando nesse instante, nesse momento, Pai. Sê conosco também para que sejamos transformados por essa palavra e para que vivamos vidas que glorifiquem o teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma parábola que se encontra lá em Mateus capítulo 18, onde Jesus vai contar a história, uma parábola de um credor incompassível, um credor sem compaixão. Esse homem devia uma soma muito grande de dinheiro a um rei. E ele não tinha como pagar, porque a soma era muito alta, era muito grande. E então o rei o chama para que ele preste contas e pague a sua dívida. E então esse homem se lança aos pés dele e diz: olha, eu não tenho como pagar, me ajuda, me dê mais tempo, eu vou tentar, mas é muito grande a dívida, não tenho como pagar. E aquele rei, ao ver aquele homem com aquela dívida, tem compaixão dele e perdoa ali a dívida. Ele dá o perdão de toda aquela dívida, daquela soma extraordinária. Ele perdoa e deixa com que aquele homem vá e continue. E assim que aquele homem sai, assim que ele sai diante do rei, sai e vai pelas ruas, ele se encontra com o seu companheiro, com uma outra pessoa que lhe devia também algum dinheiro. Um valor muito menor do que aquilo que ele devia ao rei. E então aquele homem pega esse companheiro dele que ele deve e diz: olha, me pague tudo, ou então eu vou te lançar no cárcere. E aquele companheiro, ele suplica, ele pede: olha, me dê mais tempo, me dê mais algum momento para que eu possa juntar o dinheiro e eu vou te pagar tudo, mas por favor me dê mais algum tempo. Mas aquele homem, aquele credor, sem compaixão alguma, diz não, e lança aquele companheiro no cárcere, assim como a sua família, até que ele saldasse a sua dívida. O rei, sabendo disso, sabendo do que havia acontecido, chama aquele homem e diz: eu não te perdoei uma grande dívida? Eu não te perdoei uma dívida que era muito maior? Não devia também você ter feito a mesma coisa? E por que Jesus conta essa parábola que está lá em Mateus 18? Ele conta para ensinar sobre a perspectiva correta do perdão. A perspectiva correta que devemos ter quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos machucam e quando elas vêm e pedem perdão a nós. Qual deve ser a nossa reação? E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou contando sobre essa parábola? Simplesmente porque Paulo vai falar sobre a mesma coisa. Paulo vai falar sobre o mesmo assunto. Nós vimos na semana passada que Paulo fez o seu pedido a Filemão, pedindo para que ele demonstrasse amor com relação a Onésimo, demonstrasse amor com relação a esse escravo que havia fugido de seu senhor. E agora Paulo fará um segundo pedido, chamando o Filemão a perdoar Onésimo, a perdoar esse irmão em Cristo, que lhe fez mal sim, mas que agora clama pelo seu perdão. E Paulo vai chamar o Filemão a ter uma perspectiva correta do perdão. E não apenas a Filemão, mas também a todos nós. Portanto, o tema do sermão dessa noite é:
tenhamos uma correta perspectiva do perdão. Em primeiro lugar, nós devemos ter uma correta perspectiva do perdão, levando em consideração a providência divina. E é isso que nós vemos nos versículos 15 e 16. Veja comigo novamente o versículo 15. Diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Paulo faz aqui, meus irmãos, uma afirmação audaciosa, mas ao mesmo tempo cuidadosa. Paulo, ele tem uma visão diferente da situação. E ele busca levar a uma avaliação diferente por parte de Filemão, assim como uma decisão também diferente de sua parte. Paulo está tentando fazer com que Filemão perceba tudo o que aconteceu, todo o sofrimento causado por Onésimo, esse escravo que havia fugido, que quem sabe, nós veremos mais à frente, até mesmo havia roubado o seu senhor. E Paulo quer que Filemão veja toda essa situação, tudo isso que aconteceu de outra perspectiva. Porque ao ver de outra perspectiva, ao olhar por outro ângulo, então Filemão também tomará uma outra decisão. Ele fará uma nova avaliação e tomará uma decisão mais de acordo com a palavra de Deus. Paulo quer que tudo aquilo que Filemão decidir seja uma expressão daquilo que já foi falado nos versículos anteriores, sobre o amor, sobre o companheirismo em Cristo. Para Paulo, é claro que ele sabe que a fuga de Onésimo gerou dificuldades para Filemão. Ele sabe que a fuga desse escravo gerou problemas na vida do Senhor, Filemão. Ele sabe que gerou dificuldades para ele, dificuldades para a sua casa. Mas Paulo quer que ele veja por uma outra perspectiva. Ele vai dizer no versículo 15 que Onésimo veio a ser afastado. Perceba que aqui está no passivo, ele foi afastado, ele não se afastou, ele foi afastado. Quem é que o afastou? Aqui nós temos claramente aquilo que nós vemos em diversos lugares das Escrituras, que os teólogos chamam de um passivo divino. Quem é que foi que afastou Onésimo de Filemão? Foi Deus. Paulo está mostrando para Filemão, Paulo está dizendo para esse homem, olhar da perspectiva divina, e que Deus é quem estava agindo em toda aquela situação. É claro que ao falar isso, é claro que ao dizer isso, Paulo de forma alguma está negando a responsabilidade de Onésimo e do seu pecado, do seu erro. Paulo não nega isso. De forma alguma ele vai negar que houve um erro, mas para frente ele vai falar sobre o erro que aconteceu. Mas Paulo quer que Filemão veja pela perspectiva de Deus, pela providência divina que está agindo em toda aquela circunstância. Paulo quer que ele veja o agir providencial de Deus. E qual é a razão para que isso tivesse acontecido? Para que Filemão recebesse não apenas um servo em sua casa, mas para que Filemão ganhasse um irmão em Cristo. Veja o que Paulo está dizendo: olha, Filemão, veja o que aconteceu em toda essa situação, veja o que Deus fez em toda essa circunstância, veja a providência divina. No final das contas, você ganhou um irmão e uma oportunidade de exercer amor cristão. Veja que Deus trabalhou em toda essa circunstância para que você ganhasse um irmão em Cristo. Você pode ter perdido um servo por 1 hora, literalmente é 1 hora, que indica pouco tempo, mas você ganhou um irmão para sempre. Aquilo que você ganhou é para sempre. Perceba que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que a providência divina pegou algo que era ruim, algo que era mal, algo que trouxe dificuldades para Filemão e transformou isso em benefício, transformou isso em bem. E é isso que Deus faz, é isso que nós cremos que Deus faz. Deus é o Deus de toda a providência, Deus é o Deus que está no controle de toda a história, e Ele é especialista em pegar circunstâncias que são ruins e fazer com que elas gerem coisas boas. Nós vemos isso, por exemplo, na história de José. Pense comigo na história de José, tudo o que aconteceu com ele, e como ele foi vendido pelos seus irmãos, foi levado como escravo
para a terra do Egito. Chegando lá, ficou na casa de Potifar, trabalhando honestamente, de forma honrada, um homem dedicado, um homem piedoso. E justamente porque ele não quis se deitar com a mulher de seu senhor, sendo correto no seu agir, o que ele ganhou? Como recompensa disso, foi preso, foi levado para a prisão. E lá na prisão, esse homem também servia, esse homem também fazia tudo que era certo e correto. E então o padeiro e o copeiro do rei tiveram sonhos na prisão e contaram a José, e Deus deu a interpretação do sonho para José. E José só pediu uma coisa, quando essa interpretação se concretizasse, que esses homens se lembrassem dele, porque ele havia sido preso injustamente. Mas quando o copeiro é reestabelecido, o padeiro foi morto, mas quando o copeiro é reestabelecido, ele se esquece simplesmente de José. Mas depois Faraó tem um sonho, José é levado à presença de Faraó, e ele interpreta o sonho de Faraó, e ele é colocado como segundo lugar em todo o Egito, e ele é colocado naquela posição, para que através da sabedoria que Deus lhe deu, vidas, muitas vidas, fossem poupadas de uma grande fome que vinha sobre a terra. Terminando a história de José, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, falando com seus irmãos, José diz algo bastante poderoso. Ele diz o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus pegou uma situação que era má, uma situação tão difícil como essa, e Deus transformou em bem. É isso que Paulo está dizendo para Filemão. É isso que Paulo está dizendo para ele. Olha para aquilo que Deus está fazendo. Não olhe as circunstâncias como nós cantamos agora há pouco. Olhe para aquilo que Deus está fazendo nessas circunstâncias. E que isso seja uma razão, que isso seja algo que o motive a perdoar as pessoas. Nós vemos também a mesma coisa lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, um texto bastante conhecido, mas muitas vezes mal compreendido ou mal vivenciado, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz isso acontecer. Deus pega as circunstâncias difíceis, circunstâncias ruins, circunstâncias dolorosas, e faz com que delas saia algo bom e positivo na vida dos seus servos. Mais especificamente, nós vemos isso na morte de Cristo. Algo pior em toda a história, mais maldito, mais terrível do que o assassinato do Filho de Deus. Há algo pior do que a crucificação do próprio Filho do Senhor, que veio e viveu uma vida santa, justa nessa terra. Alguém que não merecia de forma alguma aquilo pelo qual passou, porque era íntegro, correto, reto em todas as coisas. Que injustiça maior foi do que aquela que foi cometida contra Cristo Jesus. Mas também não há bênção maior do que aquela que decorre da cruz de Cristo. Não há bênção maior do que aquela que sai da cruz do Senhor. Deus pegou algo tão terrível como a crucificação do seu Filho e transformou no maior benefício de toda a história, de toda a humanidade, de toda a sociedade. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, rejeitar Onésimo, Paulo está dizendo, é rejeitar a providência divina. No final, Filemão ganhou mais do que perdeu. No final, Deus estava trazendo benefícios e Filemão precisava aceitar esses benefícios em sua vida. Como? Perdoando a Onésimo. Onésimo passou de ser um escravo para ser agora um irmão caríssimo. Ou uma outra tradução possível, um irmão amado. E é o mesmo termo aplicado no versículo 1, quando Paulo fala sobre Filemão. Assim como Filemão é amado de Paulo, também Onésimo é amado de Paulo. Não há mudança, não há diferença, melhor dizendo, entre esses dois na visão do apóstolo. Ambos são amados por Deus, ambos são amados pelo apóstolo, ambos são pessoas amadas. E Onésimo deveria ser especialmente amado por Filemão. Havia uma relação de Paulo e Onésimo,
mas que era uma relação apenas espiritual. Paulo apenas foi aquele instrumento usado por Deus para trazer vida a Onésimo, para que ele ouvisse o do Evangelho. Mas a relação de Filemão e Onésimo é muito maior. É uma relação não apenas espiritual, mas também na carne, ou seja, nos assuntos desse mundo. Um relacionamento de trabalho, um relacionamento mesmo familiar, porque naquela época os servos viviam na casa junto de seus senhores. Portanto, Paulo está mostrando que a relação deles foi aprofundada. Filemão ganhou agora uma vantagem não apenas temporal, mas também uma vantagem eterna. E em Cristo, esses homens são iguais. É claro que a realidade espiritual não anula a realidade social. Eles continuavam tendo essa relação de trabalho entre eles, mas a realidade espiritual se sobrepõe à relação social. Em Cristo, ambos são amados. Em Cristo, ambos são queridos, preciosos, irmãos, salvos pela graça de Deus. É como irmão que Paulo deseja que Onésimo seja recebido por Filemão. Não apenas como um servo, mas como um irmão amado, caríssimo, um irmão querido em Cristo Jesus. E o que nós aprendemos, meus irmãos, com tudo isso? O que nós aprendemos com aquilo que nós vimos agora? Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que Deus está no controle de todas as circunstâncias, mesmo aquelas mais dolorosas e mesmo aquelas mais difíceis. Deus está no controle. Ele é o Deus de toda a providência. Ele é o Deus que é capaz de pegar mesmo as circunstâncias mais terríveis e transformá-las em bem. E Deus faz tudo para o nosso benefício e para o nosso crescimento. É isso que Paulo estava dizendo a Filemão e é isso que ele está dizendo a nós nesta noite. Deus transforma situações difíceis em momentos de crescimento, em momentos de transformação, em momentos de salvação. Como diz um autor chamado Grant Osborne, ele diz assim: uma curta perda terrena muitas vezes precede um eterno ganho celestial. Uma curta perda terrena muitas vezes precede um eterno ganho celestial. Às vezes a gente chora tanto, esperneia tanto por perdas terrenas, perdas curtas, coisas que a gente não vai poder manter mesmo porque passaram, porque nós não temos o poder de mantê-las eternamente. E nos esquecemos que Deus às vezes usa essas circunstâncias para gerar um crescimento eterno em nossa vida, uma transformação que é duradoura, nos transformando à semelhança de Cristo. E nós devemos, portanto, considerar a providência divina como uma razão para o perdão. Ao invés de nos concentrarmos nas feridas que as pessoas nos causaram, nós devemos nos concentrar naquilo que Deus está fazendo através dessas circunstâncias e perdoar as pessoas. Talvez você diga: pastor, mas você não sabe, o senhor não sabe quanto machucado eu estou, qual o tamanho da ferida que essa pessoa me causou. É claro que agora ela diz que está arrependida, é claro que agora ela demonstra arrependimento, que ela me pediu perdão. É claro que eu entendo tudo isso, mas eu fui profundamente magoado. Ao invés de olhar para isso, pense naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Pense em como Deus está tentando moldar você e moldar o outro através dessa circunstância difícil. Pense na providência divina. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos ter uma nova perspectiva do perdão, levando em consideração a troca divina. E eu vou explicar o que é essa troca divina. Nós vemos isso nos versículos 17 a 20. Veja comigo novamente o versículo 17. Diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo começa esse versículo 17 dizendo: se me consideras companheiro. E a condicional que ele faz aqui na língua grega é uma condicional que pressupõe a verdade daquilo que foi dito. Paulo sabe que Filemão o considera seu companheiro. Paulo sabe que Filemão considera Paulo como um irmão que está trabalhando junto
pelo reino de Cristo. Ambos estão conjuntamente engajados na obra do reino. Será que Filemão negaria a comunhão com Paulo? Filemão teria coragem de negar comunhão com o apóstolo Paulo? Com esse homem? É claro que não. Contudo, receber a Onésimo, Paulo vai dizer, é receber o próprio apóstolo. Receber a Onésimo é receber a Paulo. Por outro lado, negar receber Onésimo, negar o perdão a Onésimo, é também negar o apóstolo Paulo. O apóstolo está nos mostrando aqui, meus irmãos, que em Cristo somos todos um. Negar receber um irmão é negar receber a todos os outros. Não há como escolhermos quem vamos receber, com quem vamos nos identificar, porque todos os filhos de Deus estão unidos, ligados uns aos outros. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 a 46, ele vai dizer que naquele dia, ele vai chamar uns e vai dizer a eles, olha, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram comida, eu tive sede e me deram bebida, eu estava nu e me deram roupa, eu precisava de um lugar para descansar e me receberem em sua casa, eu estive preso e fostes me visitar. E aqueles homens perguntaram, Senhor, mas quando que nós fizemos isso? Quando que nós tivemos de comer? Quando nós tivemos de beber? Quando nós fomos te visitar, te demos roupa? Quando nós fizemos isso? Por outro lado, haverão outros, que Jesus vai dizer, olha, apartem-se de mim, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu estive preso e não fostes me visitar. E esses homens também perguntaram, Senhor, quando nós fizemos isso? Quando te vimos com fome e não te demos de comer? O que Jesus diz a eles? Quando vocês fizeram isso a um dos meus, foi a mim que vocês fizeram. Quando vocês fizeram a qualquer um desses meus pequeninos, é a mim que vocês fizeram. Você percebe a implicação disso, meus irmãos? Você percebe? Isso significa que todos os crentes estão conectados, inclusive conectados com o Senhor Jesus. E, portanto, nós não podemos escolher com qual dos filhos de Deus queremos ter comunhão e com qual não queremos. Não pode acontecer. Muitas vezes nós somos assim, né? Olha, vou ter comunhão aqui com fulano de tal, com ciclano, porque eu gosto deles. Mas eu tenho problemas sérios, terríveis, lá na igreja, com o outro fulano, com o outro ciclano, com um grupo tal. Com eles eu não quero muita comunhão, não. Se eu vir na rua, eu até mudo de calçada. Sabe, eu vou para o outro lado da calçada, ele vou para um lado, eles vão para o outro. Nos bancos da igreja, eu sento de um lado, eles sentam do outro. Porque eu não quero ter comunhão com eles. Mas negar o perdão, negar a comunhão com qualquer crente verdadeiro, é negar a comunhão com todos os crentes. E é negar a comunhão com o próprio Cristo. É negar a comunhão com o próprio Senhor. Nós não podemos escolher. Não cabe a nós escolher a quem perdoar, com quem ter comunhão. Se o Senhor os chamou, se o Senhor os converteu, se o Senhor os alcançou como a nós, então é o nosso dever perdoar, é o nosso dever amar. Mas havia ainda um obstáculo para que houvesse uma verdadeira reconciliação entre Filemão e Onésimo. E nós vemos isso nos versículos de 18 a 20. Vai dizer assim, o versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Pela lei da época, meus irmãos, aquele que recebesse um escravo fugitivo passava a ser devedor do valor de trabalho perdido desse escravo ao seu senhor. Então, se alguém recebeu um escravo que fugiu, e esse escravo ficou 2 meses sem trabalhar, longe do seu senhor, sem o seu senhor poder usufruir do seu trabalho, aquele que recebia o escravo deveria pagar ao senhor dele 2 meses de trabalho. Portanto, Paulo está dizendo aqui, se Onésimo causou qualquer tipo de prejuízo, e novamente nós vemos uma condicional que supõe a verdade da situação. Paulo está dizendo, olha, eu sei, Onésimo causou prejuízo na sua vida. Filemão teve de fato prejuízo financeiro com Onésimo.
É possível e bastante provável que houve um roubo da parte de Onésimo, inclusive para que ele pudesse financiar a sua fuga do seu senhor. Mas mesmo que ele não tivesse roubado, mesmo que isso não tenha acontecido, nós não sabemos com certeza. Só pelo fato de Onésimo ter fugido do seu senhor, de não estar lá para cumprir o seu trabalho, Filemão teve um prejuízo financeiro. E Paulo sabe disso. E Paulo sabe que pela lei divina também é preciso que haja compensação pelo erro causado. O pecado precisa ser compensado. E Paulo, portanto, assume a dívida de Onésimo. Paulo assume completamente a dívida desse homem. Toda a fraseologia aqui, todos os termos que são usados, eles são termos de linguagem comercial, são termos comuns numa linguagem comercial. Paulo está trocando de lugar com Onésimo. Ele se coloca no lugar desse servo, desse escravo. E talvez você questione como que Paulo pagaria? Com que dinheiro? Paulo não estava preso quando ele escreveu essa carta? Sim, Paulo estava preso, mas uma prisão domiciliar. E para estar preso numa prisão domiciliar, era preciso pagar o aluguel dessa casa, pagar os guardas, ou seja, Paulo tinha algum recurso financeiro. Portanto, no versículo 19 que nós vimos, Paulo faz aqui uma espécie de nota promissória. Ele estava assumindo formalmente, ele estava assumindo legalmente a dívida de Onésimo. Ele escreve: eu de próprio punho escrevo, eu pagarei. Paulo está aqui assumindo a dívida desse homem. Paulo está aqui, meus irmãos, se colocando entre os dois, se solidarizando com ambas as partes e as suas dificuldades. Ele sabe que Filemão teve prejuízo e ele quer compensar Filemão, mas ele sabe que Onésimo não tem condições de pagar e ele quer também ajudar Onésimo. E assim ele se coloca no meio dos dois, removendo qualquer obstáculo à reconciliação. Como um outro autor coloca, um autor chamado Hans Burke, ele diz: somente é capaz de estabelecer a paz quem se posiciona entre as partes e se torna solidário com ambos os lados, correndo o risco de ser rejeitado e alvo de suspeita. Contudo, Paulo, apesar de assumir a dívida, ele lembra Filemão de que também Filemão tinha uma dívida para com ele, uma dívida que era muito maior. Filemão devia não apenas dinheiro a Paulo, ele devia a própria vida ao apóstolo. Por quê? Porque Paulo foi um instrumento usado por Deus para levar o evangelho bendito a Filemão. Filemão só era um crente, salvo em Cristo Jesus, porque Paulo pregou o evangelho a ele. E Filemão, portanto, também era um devedor diante do apóstolo. E o que Paulo quer que Filemão perceba é: se Filemão foi perdoado por Deus de uma dívida muito maior, não deveria também Filemão perdoar a dívida muito menor de Onésimo? Sendo Filemão alguém que foi perdoado de uma dívida muito maior, que é o perdão em Cristo, não deveria ele perdoar uma dívida simples de finanças ao seu irmão Onésimo? É por isso que Paulo diz no versículo 20: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Paulo chama aqui Filemão de irmão, reafirmando a sua em Cristo. O perdão que ele deveria conceder a Onésimo seria em benefício de Paulo, porque Paulo trocou de lugar com Onésimo. Além disso, se Onésimo fosse perdoado, ele poderia voltar para Roma e poderia ajudar Paulo novamente no trabalho de evangelização, como ele estava fazendo, ajudar o apóstolo na sua prisão. Por outro lado, Paulo deseja ter Onésimo de volta, também para ser reanimado no seu coração em Cristo. Esse termo, reanimar, uma outra tradução possível é tirar da ansiedade. Ele quer tirar esse peso que há no seu coração. No versículo 7, nós vimos que Filemão é alguém que tem feito isso com os crentes, é alguém que reanima o coração dos crentes. Paulo diz a ele: olha, faça isso também comigo. Tire esse peso do meu coração
que é a preocupação que eu tenho com esse servo, com esse irmão chamado Onésimo. E tudo isso deve ser feito em Cristo, ou seja, por causa de Cristo. Quem é a força motriz e a motivação para o perdão? É Cristo. Cristo é a motivação maior para que haja o perdão nessa situação. O amor e o perdão entre irmãos também reanima o coração dos crentes e da igreja. Mas o que eu quero que você perceba, meus irmãos, aqui, é que mais uma vez, assim como já foi anteriormente nessa carta, mais uma vez, Paulo está sendo um tipo de Cristo. Não sei se você percebeu. Não sei se você percebeu isso. Aquilo que Paulo está fazendo aqui por Onésimo é exatamente a mesma coisa que Cristo fez por mim e por você. Aquilo que Paulo está fazendo por esse homem é exatamente a mesma coisa que Cristo fez conosco. Paulo se coloca no lugar de Onésimo e assume a sua dívida para que ele seja perdoado. Cristo veio a esse mundo, se encarnou e se colocou em nosso lugar, assumiu a nossa dívida diante de Deus, assumiu e levou sobre si o castigo que os nossos pecados mereciam, para que eu e você fôssemos perdoados diante do Senhor. O que é o Evangelho bendito de Deus? O que é a mensagem do Evangelho? É a mensagem que diz que Cristo veio para perdoar os pecadores, e nós somos esses pecadores perdoados, nós somos aqueles alcançados por Cristo. Nós tínhamos uma dívida impagável, mas Cristo veio e pagou em nosso lugar, Ele sofreu em nosso lugar, o nosso castigo foi derramado sobre Ele, e nós recebemos da sua justiça. O que Cristo fez conosco é uma troca bendita, Ele trocou de lugar conosco. É isso, essa é a mensagem do Evangelho, e Paulo vive por essa mensagem, ele vive na prática essa mensagem. Lá em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 diz o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus pegou a nossa dívida e ali na cruz Ele a encravou e colocou e disse: está consumado, está pago. A dívida do meu servo está paga. Eu paguei, eu assumi a dívida, eu me coloquei no lugar. É isso que Cristo faz por nós. É pela graça, somente pela graça, que Cristo pagou a nossa dívida. Essa é a chamada troca bendita. Cristo assume a nossa punição e nós assumimos a justiça e as benesses decorrentes dessa justiça de Cristo. Cristo tinha justiça e merecedor de todas as promessas de Deus, mas Ele deu isso a nós. Nós, pecadores, merecíamos a ira de Deus e Ele a tomou em nosso lugar. É isso que Cristo faz. E se Cristo fez isso por nós, não deveríamos também fazer por outros? Paulo fez isso por Onésimo. E Paulo chama Filemão a pensar no Evangelho. Quando Paulo se coloca aqui, certamente Filemão se lembraria do que Cristo fez por ele, se lembraria do Evangelho.